Oi, eu sou a Lady Ramos, sou minimalista, tenho quase 40 anos e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os sapatos que eu tenho. Eu sou uma pessoa minimalista, recentemente eu tive que viajar e aí eu precisei adquirir mais sapatos do que eu tinha antes. Antes eu só tinha 4 pares e aí eu precisei ter mais sapatos para fazer essa viagem, mas já pensando assim no futuro. E os sapatos que eu comprei eu vou mostrar pra vocês, e eu também destralhei alguns sapatos, né, que já não estavam mais ali, já estavam furados, tava entrando água, já tinham soltado o solado, porque eu uso mesmo até ele ficar pela misericórdia e me deixar na mão. Quando ele me deixa na mão, aí eu abandono ele, ou então eu dou se ele não estiver assim confortável. Se você gosta desse tipo de vídeo que fala sobre consumo consciente, sobre quantidade de roupas, sapatos e acessórios que tem num closet minimalista, que fala sobre armário cápsula, esse vídeo é pra você, então vem comigo. Lembrando que eu sou minimalista e eu sempre prezo por qualidade em vez de quantidade. E realmente eu só tenho aquilo que eu uso, então assim, eu nunca vou ter nada além do que eu preciso, do que eu tô realmente usando, né, todos os dias. Então eu vou mostrar pra vocês os sapatos que eu tenho pra usar em casa, né, os dias pra sair, pro trabalho, e vocês vão ver aí que eu tenho uma dinâmica bem normal. Eu acho que todo mundo faz meio que assim, dessa forma. Eu não tenho salto, tenho vontade de ter um salto, mas eu nunca consegui me adaptar desde novinha com salto. Eu nunca consegui, tipo assim, andar muito com salto, saber qual é o salto ideal pra mim. Eu fico meio que andando igual uma pata assada, então assim, eu nunca tive um salto que eu disse assim, esse tipo de salto aqui eu consigo andar. Só se fosse assim, muito baixinho, mas aí não dá nem pra chamar de sapato de salto. Mas às vezes, né, que eu saio bastante, né, com meu noivo pra jantar, pra ir em algum lugar legal, e aí eu sinto falta de ter um saltinho, sabe? Eu já pensei em ter um escarpão, mas eu não sei também se eu ia me dar bem com um salto fino. Já pensei em ter um salto mais grosso, cheguei até a comprar, mas o que eu comprei era muito desconfortável. Eu acabei, né, destralhando, acabei doando ele. Tá lá com as minhas irmãs, mas nem elas também conseguem usar, então eu acho que em breve elas também vão doar. Eu doei pra elas e provavelmente elas vão doar, porque ele é meio dificilzinho de andar, a pessoa tem que querer muito andar com ele. E aí eu não sei exatamente qual tipo de salto seria ideal pra mim. Por isso que eu nunca comprei, eu não tenho um salto, porque eu acho que eu tenho que, sei lá, não sei como eu vou conseguir descobrir qual é o salto ideal pra mim. Porque toda vez que eu tento investir em um salto, não dá certo. Então não tenho um salto, tá, gente? Então a gente vai começar com o que eu uso em casa. Eu tô usando agora, né? Eu comprei essa Ipanema aqui. Eu queria uma Havaiana preta, mas no dia que eu fui comprar eu não achei, então eu comprei essa Ipanema. Essa sandália eu uso em casa, tá, gente? Entrei em casa, eu coloco ela. E aí tudo em casa eu faço com ela. Então é esse par preto. O próximo, gente, é uma sandalinha que eu comprei quando eu viajei pela primeira vez, que eu fui pra Fortaleza. E aí eu queria uma sandália pra usar na praia, né? E pra ficar andando lá pela orla. E aí eu comprei essa aqui, ó, que é uma colaboração com a Farm, né? Havaianas e Farm. E essa aqui eu uso pra isso mesmo. Nessa viagem que eu fiz agora pra Colômbia, eu levei ela e usei ela lá pra ficar andando na praia, pra andar na orla. E ela eu uso aqui no meu dia a dia, quando eu vou comprar um pão, quando eu vou no supermercado, quando eu vou numa farmácia, eu coloco ela. Ela é tipo assim, a sandália de rua, sabe? Essa é a sandália de ficar em casa, né, a pretinha, e essa é a sandália de sair. Pra não ficar usando a mesma sandália que eu uso em casa pra sair, aí eu tenho essa daqui, ó. E ela também é de praia, então ela tem essas duas funções e ela é bem bonitinha, eu gosto bastante dela. Aí, ano passado, eu tinha uma rasteirinha, né, que era uma rasteirinha branca, que tinha umas pedras coloridas em cima. E eu usei até ela se desfazer, soltou solado, quebrou a alcinha, foi assim. Usei de verdade, eu usava quase todo dia para trabalhar. Ela e um All Star.
E aí eu doei o All-Star, porque ele ainda tava em condições de ser doado, mas ela eu joguei no lixo. E aí a minha mãe tinha comprado essa rasteirinha pra ela. Essa rasteirinha marrom com essa pedraria rosa. E aí eu comecei a usar emprestado, né? Essa sandália. E aí comecei a usar e fiquei usando e usei assim os últimos 3 meses do ano e comecei a usar esse ano também para trabalhar. Então ela vai ser a minha rasteirinha de trabalhar, que a minha mãe me doou sem saber. Mãe, a senhora me doou essa rasteirinha? A senhora não sabe, mas a senhora me doou ela. A gente tem, gente, esse hábito de emprestar sapato, roupa, usar uma da outra e tudo bem, sabe, pra gente. E eu vou contar como sendo minha, né, que eu tô usando. Eu tenho até que dar uma ajeitadinha aqui, ó, dar uma coladinha que descolou, mas eu não tenho cola de sapateiro. Eu acho que eu tenho aquela cola Brascoplax, que é bem também, eu vou tentar com ela, aproveitar esse feriadão pra colar aqui que tá descolando. E eu tô usando todo dia. Ela é bem confortávelzinha, porque ela tem tipo uma almofadinha assim, ó. Aqui da Moleca, eu gosto das sandálias da Moleca. E eu vou contabilizar ele como sendo meu, porque eu que tô usando. Ele é emprestado, mas vai acabar que eu vou usar, acho que o ano inteiro, né, gente? E porque assim, eu até poderia ter comprado uma outra rasteirinha, mas a outra rasteirinha que eu vi lá também era muito delicadinha, né? Ela tinha uma pedrinha preta e eu acho que eu não ia querer também usar ela para o trabalho. Essa daqui, ela é um pouco mais firme, sabe? Ela é delicada, mas é um pouco menos delicada. Ela amarra assim bem, então fica confortável. Eu venho andando do trabalho, então eu preciso, né, tá com um sapato confortável, que não fique escorregando, saindo. E essa pedraria dela aqui, ela é bem grossinha, bem, né? E aí eu acho que ela vai aguentar o ano. Apesar de estar descolando aqui, mas eu vou dar um jeito. E eu gosto muito dessa cor, então assim, me dei bem com ela. É raro me dar bem com um sapato, alguma peça, então assim, quando eu me dou bem, eu acabo ficando. É igual um vestido preto da minha mãe, eu adoro ele, mas ele é da minha mãe. Aí ele fica um tempo lá no guarda-roupa dela, ela quase não usa, mas aí as minhas irmãs usam, e aí vira e mexe, ai, poxa, hoje tava legal pra usar aquele vestido preto, aí eu vou lá e pego o vestido preto. A gente faz isso, né, a gente tem esse costume, e pra mim é muito bom. Não só por eu ser minimalista, né, ter assim uma rede de apoio, é que nem quando você tem filho, né, você tem uma rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio em relação a roupas e sapatos, mas assim, se eu não tivesse essa rede de apoio, talvez eu teria um pouco mais de peças. Eu sempre pergunto isso, né, se você não tivesse sua mãe e suas irmãs para emprestar roupa, sapato, você teria mais? Gente, eu acho que eu teria mais sim, mas eu não teria muito mais. Eu teria 3, 4 peças a mais de roupa, 2 ou 3, sei lá, de sapato. Mas não seria muito além não, gente, porque eu realmente sou muito chata. Quando eu gosto de uma coisa, eu gosto. E aí eu não vou querer ter nada que eu não uso, não gosto, não me adaptei, entendeu? Então assim, acho que eu teria um pouco mais, mas seria um pouquinho mais só. Não seria tanto assim não. E eu nem uso, elas têm muitas roupas, muitos sapatos, mas eu quase nem uso. Eu uso uns específicos. Aquele vestido preto eu uso. Essa rasteirinha aqui da minha mãe, eu gostei, tô usando. É mais coisas assim que eu gosto mesmo, sabe? Ela combina com todas as minhas peças, assim, do guarda-roupa, com a maioria. Não, esse rosa nem tanto, né, da pedraria, mas a cor dela, assim, combina. E aí fica tudo bem, e eu tô usando bastante. Por que que eu tô usando essa e não a que eu comprei pra viagem? Porque eu comprei pra viagem, ela é muito delicada, é umas pedrinhas, vou já mostrar pra vocês. E aí eu tenho medo de ficar usando no trabalho e aquelas pedrinhas soltar. E eu quero deixar aquela rasteirinha pra usar quando eu for sair, sabe? Porque ano passado, quando eu ia sair, eu já não tinha mais sapato, porque eu usava meus sapatos todos no trabalho, todo no dia a dia. E aí, quando eu ia sair, não tinha um sapato específico para eu sair. E quando eu comprei esse para viagem, eu pensei, olha, eu vou comprar um sapato para viagem, mas já pensando nos meus dates, né? Porque eu tenho vários dates, quase todo mês. Eu e o meu noivo, a gente faz um date, que é uma coisa assim que a gente tem, é tipo uma cultura, não sei, uma tradição que a gente tem. Quase todo mês fazer um datezinho, sair para algum lugar e comer alguma coisa, ir num cinema e conhecer algum
local, algum ponto turístico, né? Ou comemorando alguma coisa, ou às vezes só porque quer ir mesmo, né? Na maioria das vezes a gente vai para comemorar alguma coisa. Então eu comprei essa sandália para viagem e também comprei pensando nesses dates, né? Gente, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando as minhas bolsas e acessórios, tipo assim, chapéu, boné, lenço, essas coisas, coloca aí nos comentários que eu vou amar fazer pra vocês. Então a sandália que eu comprei foi dessa marca aqui, Sapatinho de Luxo, que é daqui da minha região. E ela é muito linda, eu usei na viagem. Só que ela é bem delicadinha, então assim, é só pra ir fazer um charminho, né? Nada demais, olha que linda. Ela tem vários brilhinhos, ó. E aí ela amarra aqui no calcanhar, ela faz assim uma voltinha, amarra no calcanhar. Foi a minha mãe que escolheu lá na loja, ela me mostrou e eu gostei bastante. Linda, né? Também gostei de uma preta, que tinha uma pedra preta assim, bem delicada. Quem sabe numa próxima, né? Porque eu acho que nude, preto, combina com tudo. E aí, essa aqui é a minha sandália de sair, tá? Ou, por exemplo, quando lá no trabalho tiver uma reunião, uma coisa mais assim, né? Chique e tal. Uma formação de professores, eu posso usá-la. Que aí eu vou estar bem arrumadinha, bem vestidinha. Então, 1, 2, 3, 4 com a sandália que eu uso. E o próximo e último sapato que eu tenho, que eu também adquiri para viagem, mas também adquiri pensando no trabalho, pensando em sair. No trabalho eu vou usar assim uma vez na semana, tá? Por quê? Porque eu não quero desgastar ele, eu não quero que ele se acabe rápido. Porque eu sou de usar todo dia as coisas. Se eu tenho um tênis, eu quero usar todo dia, eu quero usar, entendeu? Só que esse eu quero que ele fique mais assim, quando eu for, por exemplo, correr, quando eu for na academia, quando eu for fazer algum exercício físico, quando eu for fazer caminhada, quando eu for sair para algum lugar que seja legal usar tênis, eu quero ter ele para usar, porque ele assim é maravilhoso. É o tênis que eu sempre sonhei. Eu fiquei 1 ano e pouquinho, 1 ano e 4 meses namorando esse tênis. E aí finalmente eu comprei ele, usei muito lá na viagem. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi comprar esse tênis para viagem, porque eu não senti dor no meu pé em nenhum momento. E olha que a gente andou. Andamos muito. Não senti dor no meu pé, foi assim super tranquilo. Então o tênis que eu tô falando, assim, ele tá um pouquinho sujinho, porque ainda não tive tempo, gente, de limpar ele. Quando eu for limpar ele, eu quero limpar ele bem direitinho, sabe? Bem certinho. O que eu fiz foi tirar o cadarço dele e lavei. Aí, ele é um Fila Hammer 2K, ó. Fila Hammer 2K. Maravilhoso esse tênis, ele é muito lindinho, fica a coisa mais fofa no pé e ele combina com tudo por ser branquinho, né? Ele tem uns detalhezinhos pretos, ele é branco e tem uns detalhes off-white e ele tá um pouquinho sujinho porque eu ainda não tive tempo de limpar ele desde que eu cheguei na viagem. Já usei ele para trabalhar também 2 dias, mas assim eu vou evitar usar ele para trabalhar. Eu quero manter ele para essas coisas que eu falei pra vocês, porque ele é muito lindo, é o meu sonho esse tênis, eu não quero assim que ele se acabe tão rápido. Aí o que eu penso? Se eu for adquirir outros sapatos pra frente, eu iria adquirir um sapato, um saltinho, mas aí eu tenho que pesquisar, né, porque eu sou daquela pessoa que eu vou pesquisar até encontrar o melhor, né? E às vezes ainda dá ruim. Esse aqui eu pesquisei, mas não deu ruim não, foi perfeito. E aí eu quero encontrar o melhor salto e um outro tênis que seja preto, bem básico, para trabalhar assim no dia a dia, sabe? Porque esse aqui, meu xodózinho, eu não quero que ele se acabe logo, entendeu? Então, são esses os sapatos que eu tenho, são 5 pares, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pares, mas eu ainda pretendo adquirir mais 2. Um outro tênis escuro para me usar no dia a dia e um saltinho para ir para eventos mais chiques assim. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aí se vocês querem um vídeo de bolsas e acessórios e
Me conta quantos pares de sapatos vocês têm, como é que funciona aí pra vocês. Se vocês gostam de salto, que salto vocês me indicam, tá? Que é pra eu ir atrás desse salto maravilhoso, aquele salto que tu nem parece que tu tá de salto. Me indiquem aí que eu vou amar saber. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!